Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Eu farei a leitura a partir do verso de número 13 de Mateus 23, e vou ler até o verso número 36. Todavia, no dia de hoje, nós vamos analisar até o verso 22, mas é importante que a gente tenha uma leitura mais ampla de tudo que está sendo dito aqui. Mateus 23, verso 13 ao 36. Farei a leitura. Antes de lermos, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe e nos ilumine na compreensão da sua palavra. Pai amado, este é um momento do culto que se reveste de grande significado, porque uma vez que nós falamos com os cânticos, com a oração, agora nós ouviremos a Tua voz por meio da leitura e pregação da Tua palavra. Ajuda-nos a ouvir com alegria, com fé, com esperança, com temor, com desejo ardente, ó Deus, de aprendermos do Senhor e praticarmos a Tua palavra. Afasta de nós tudo aquilo que porventura possa nos impedir de ouvir a Tua voz, para que com clareza ouçamos, com profundidade creiamos e com zelo pratiquemos a Tua palavra. Toma-nos todos nas Tuas mãos, Senhor, a começar em mim. Eis a nossa petição em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Mateus, capítulo 23, verso de número 13, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Porém, quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos,
E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Amém. Amém. Meus irmãos, a Bíblia, palavra do nosso Deus, faz vários alertas com relação à liderança. Deus não somente estabelece o padrão dela, como ela deve ser, em termos da sua formação, seu caráter, mas também da sua prática. E esse mesmo Deus que aponta essas coisas também mostra para o povo do Senhor quais são os rumos da vida desse povo na medida em que ele tenha uma boa ou uma má liderança. O profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão, porque olha a dor do povo e se lamenta por causa disso, escreveu-nos algo muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês como introdução. Em Ezequiel capítulo 34, você vai ver a alusão feita também ao período do profeta Jeremias, à vista do profeta Ezequiel, onde ele diz para aquele povo qual é o efeito de uma liderança ruim. O que se pode esperar quando você tem líderes ruins? Então, no capítulo 34 de Ezequiel, fazendo a leitura do tempo do profeta Jeremias, a que aludi, lemos o seguinte a partir do verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, aqui a liderança. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Então, veja bem, esses líderes, eles eram pastores de si mesmos, deveriam cuidar das ovelhas, mas estavam cuidando do seu próprio ser. E ele prossegue dizendo: comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou, ouça bem essa palavra, contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Vocês ouviram isso? Deus está dizendo: eu estou contra vocês, pastores,
e eu vou requerer de vocês as minhas ovelhas. E ele diz mais: porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Pastor, por que o senhor leu esse texto? Para mostrar a você a seriedade do que Cristo está dizendo. Para mostrar a você que está aqui o tamanho da responsabilidade de um pastor, mas também o tamanho do juízo que está sobre ele quando ele não faz a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo está nessa parte do Evangelho segundo Mateus, aquele embate com os líderes religiosos, escribas e fariseus, ele começa a partir do verso 1 do capítulo 23 ao 12, mostrando por que nós não deveríamos seguir esses líderes, evidenciando as questões do seu coração. Eles eram hipócritas, eles procuravam os lucros, eles não estavam preocupados em nenhuma medida com o povo do Senhor, a não ser com aquilo que podiam tirar do povo. E o Senhor Jesus Cristo, então, a partir deste verso número 13, até o verso 36, vai fazer uma série de pronunciamentos de juízo. Daí você vê repetidamente a palavra ai, 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 ela aparece 8 vezes aí. E do mesmo modo como Cristo pronunciou as bem-aventuranças em número de 8, também falou 8 ais, para que você faça o paralelo entre o que é uma vida abençoada por Deus, favorecida por Ele, um bem-aventurado, e o que é alguém estar debaixo do juízo de Deus. As palavras do Senhor Jesus Cristo aqui são tão graves, irmãos, tão graves, que o autor citou enumerando o que nós encontramos nesse texto. Ele diz assim, preste bem atenção, nesses versos, temos acusações de Nosso Senhor contra os mestres judeus, arranjados em 8 segmentos. Em pé no templo, ele pronuncia as seguintes palavras, por 8 vezes ele diz ai, por 7 vezes ele os chama de hipócritas, por 2 vezes ele os intitula de guias cegos, por 2 vezes ele chama de insensatos e cegos, e 1 vez ele chama essas pessoas de raça de víboras. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo pronuncia aqui mais de 15 vezes palavras duras contra esses líderes. Por que isso? Por que isso? Para que você, à semelhança do povo naquela época, entenda quão ruim será para a sua vida ter um mau líder, um guia espiritual que ao invés de apacentar a sua vida, guie você para o inferno. Algumas experiências que Deus me deu, e aqui experiência não é normatização, eu só vou contar para ilustrar, por favor, entenda isso. Uma vez eu fui visitar uma pessoa na UTI, e eu cheguei lá e vi a situação terrível daquela pessoa. E eu perguntei ao seu familiar, como é que começou isso? Você acha que começou como o estado terminal daquela pessoa? Alguém diria assim, né? Sofreu um acidente, pegou uma doença. Não. Começou quando ele deu ouvidos a uma falsa doutrina, se enveredou por ela e surtou. A partir daí a sua vida não foi mais a mesma. Não podia ser. E a pergunta que eu fiz para aquela pessoa foi a seguinte: onde foi que ele ouviu isso? Do seu líder espiritual na época, que hoje nem estava mais naquela religião, já tinha saído. Ele colocou a pessoa enveredou por aquele caminho, ele saiu dela, mas aquela pessoa não teve força de sair dali. Há uma gravidade, irmãos, em um mau pastoreio. Então, se por um lado é terrível para vocês serem mal pastoreados, é um grande juízo, e aqui eu vou me colocar na condição, para mim, não conduzir vocês do modo que Deus ordena na Bíblia. Por isso que Cristo faz tantas vezes
Tantos pronunciamentos de ai, chama de hipócrita, chama de guia cego, chama de serpente, de víbora. Para que os líderes entendam que há um Deus no céu, o sumo pastor que vela por suas ovelhas, que dá vida por elas e que não vai tolerar maus pastores. Eles vão pagar. Isso é grave. Então esse texto é tão sério, que não dá para a gente ver num dia só, porque tem tanta coisa importante para ser dita aqui. Por isso a divisão que fiz. Eu vou apresentar 4 dos ais hoje, portanto do verso 13 até o verso 22, e num segundo momento nós vamos ver o resto, mas eu quero que você entenda isso. E a questão que eu quero ressaltar hoje é a seguinte, irmãos: o Rei Jesus anuncia o juízo sobre os escribas e fariseus, para que todos saibam o triste fim sobre eles e sobre todos aqueles que o imitam. Deus está trazendo um juízo sobre esses líderes, para que todos saibam qual é o fim deles e o fim daqueles que imitam estes falsos o quê? Mestres. Então eles terão a responsabilidade deles, mas nós também temos a nossa diante de Deus, por ouvir e seguir esses líderes. E qual é a primeira coisa que o texto nos mostra pela qual eu não devo seguir esses líderes? Por favor, veja comigo o verso 13. A primeira coisa que Cristo diz sobre esses líderes está aí quando ele pronuncia o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão o quê? Entrando. A expressão utilizada pelo Senhor Jesus Cristo aqui para fechar é aquela pessoa que ela fica na porta, literalmente, impedindo a sua entrada. Eu acho que você já teve essa impressão aqui na porta da igreja. Aí você chega ali, tem um diácono, tá 2 sentados ali, ó. Alguém chama de leão de chácara, mas não é. Está ali protegendo, para manter o culto em ordem. É essa a tarefa deles. Mas imagine que você tem 2 fariseus ali na porta, e o reino de Deus está aqui dentro. Você quer entrar. Eles estão do lado de fora, nem entram e nem deixam vocês entrarem. É literalmente isso que Cristo está dizendo. Ele está dizendo: isso é uma hipocrisia de vocês, porque vocês estão dizendo que há um reino, só que o reino está diante de vocês. Vocês não tomam posse desse reino, porque a natureza de vocês não permite, vocês não foram alvos da graça do Senhor, vocês são pecadores terríveis, mas não somente isso, vocês impedem as pessoas de entrar. Que liderança é esta? E aí você pensa comigo: pastor, como é que seria isso? Por exemplo, o impedimento. Quando você se constitui numa pedra de tropeço para eles. Então, por exemplo, você peca deliberadamente, vive uma vida dissoluta. Aí a pessoa olha para você e diz assim, sendo líder: eu vou querer ir para essa igreja se ele mesmo faz as coisas erradas. Você está sendo um tropeço. Ou então, quando você como líder tem o poder da palavra, porque está ensinando, e ao invés de ensinar a verdade, o verdadeiro caminho da salvação, você coloca outro caminho para essa pessoa. Não precisa ser só pela fé em Cristo, não. Você tem que fazer a fé em Cristo, mas você tem que fazer umas coisinhas aqui também para se agradar. E para agradar a Jesus. Mentira. A salvação é pela graça, não é por obras humanas, mas é a obra do Redentor. Então, esses líderes estão se constituindo nesse empecilho. Quando você promove falsas doutrinas que desencaminham as pessoas, é essa atitude. Para estes líderes, Cristo diz o quê? Vocês não são dignos. Sobre vocês está o juízo de Deus. Por quê? Porque vocês não entram e também não deixam ninguém o quê? Entrar no reino de Deus. Há um comentário que eu achei interessante, ele disse assim, olha, que o verbo utilizado indica pessoas tentando entrar e que não conseguem, e já é ruim o suficiente manter-se fora do reino, mas é pior ainda quando você fica no caminho dos outros, ensinando tradições feitas pelos homens, que não são postas por Deus. Jesus está olhando isso.
e ele está vendo quem está impedindo. Mas tem líder assim, que quanto mais distante botar você, melhor para ele, do reino de Deus. Como é que Cristo chama? Hipócritas. Vocês estão fechando a entrada do reino e nem vocês entram. Tem gente assim hoje, irmãos? Você acha que tem? Uma vez eu conversava com uma pessoa e ela ouviu o evangelho. E ela ficou tão maravilhada, mas a expressão dela foi assim: pastor, eu nunca soube que era tão simples. E eu fiquei intrigado com aquela fala dela, que eu perguntei, mas o que você está querendo dizer como simples? Porque como eu ouvi o evangelho desde criança, então para mim, não é? Não, pastor, porque assim, na minha cabeça, eu tinha que fazer tanta coisa. Aí eu disse para ela: você poderia me trazer o que você já fez para se tornar um membro do reino de Deus, segundo essas... Aí ela veio, trouxe um caderno. Ela disse: pastor, eu vou enumerar aqui as campanhas que eu já fiz para me tornar um cidadão do reino. Meu irmão, tinha tanta coisa. Eu disse: rapaz, como é que uma pessoa dessa ia entrar no reino de Deus? Não ia entrar nunca. Se dependesse disso. Primeiro, que essas coisas não iriam salvar. Segundo, porque cada vez que ela fazia uma coisa, ele inventava o quê? Outra. Nem esses guias e nem a pessoa entrava. Ai de vós, hipócritas, vocês não entram e impedem os outros de entrar. O caminho do evangelho é simples, irmãos. Crê no Senhor Jesus Cristo, arrependei-vos e crede. Qual é a dificuldade de entender isso? Caminho puro, limpo. Ai de vós, primeira coisa. Segunda coisa, vamos agora para o verso número 14. Esse verso 14, ele é muito importante, porque aqui mostra um outro aspecto. Primeira coisa é que eles impediam a entrada das pessoas e o quê? E não entravam. Segundo, é que eles se aproveitavam da religiosidade para o quê? Extorquir pessoas. Você acha que isso acontece hoje, meu filho? E aí, o grupo que Cristo cita é o grupo que, para os judeus, se constitui no grupo dos mais frágeis, que eram quem? Olha o texto, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, mais uma vez, porque devorais as casas das... Eles pegavam as viuvinhas, irmãos. A mulher que estava fragilizada porque perdeu o marido, perdeu o arrimo, às vezes tinha filho pequeno que cuidar. Eles pegavam os mais frágeis, o que é que eles faziam? Olha aqui o que a Bíblia diz. Eles entram na casa delas para devorar. Irmãos, a expressão devorar aqui ela é muito forte, é como um cão raivoso, faminto, dilacera, sem piedade. Mas aí, para dar a capa de piedade, o que é que eles fazem? Aí o texto diz: fazem o quê? Longas orações. Ah, irmãos, o Senhor Jesus, o Rei, olha para isso e diz: ai de vocês, porque vocês são avarentos, são usurpadores, vocês não se apiedam de ninguém, nem dos mais frágeis, vocês não têm compaixão, vocês, ao invés de se colocarem e ajudarem estas pessoas, vocês estão consumindo o pouco que lhes resta. E o que é pior, a falta de compaixão é tão grande que eles se aproveitam da fragilidade para satisfazer os seus desejos materiais. Olha, isso aqui é um risco muito grande para pastor. E eu vou dizer isso aqui com muito temor diante de Deus, mas eu quero dizer para vocês, e é importante que vocês saibam, até para fugirem disso, tá? Nós lidamos com pessoas em pecado. Não é isso? Pessoas vêm fragilizadas
vão ali sentar diante de você, pastor, vão abrir seu coração, não precisa abrir o intestino, vão contar sua vida, suas dores, e a gente vai ver uma pessoa o quê? Quebrantada. Você pode fazer duas coisas diante disso: ou conduzi-la a Cristo para que ela seja fortalecida e restaure, ou se aproveitar daquela fragilidade para quê? Para oferir lucro financeiro, afetivo, social, levantar capital para você. Meu irmão, isso é maligno. Jesus está dizendo: vocês não podem fazer isso, e não podem fazer isso, porque não é assim que um líder segundo Deus age. Ele vê pessoas fragilizadas e, se possível, ele dá a própria vida por essas pessoas, mas ele não consome essas pessoas, porque elas já estão consumidas e sobrecarregadas pelas dores desse mundo. Mas tem gente que pega essas pessoas, se aproveita delas, e para justificar, o que é que eles fazem? Deixa eu orar com você. Deixa eu orar com você. Deixa eu passar um óleozinho em você, para você ficar bem ungida. Demônios. Filhos de Satanás. Não são pastores. Não são pastores. Fuja destes. Fuja. Lobos devoradores em peles de ovelha. Ai de vós, que devorais a casa das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações. Qual é a palavra de Cristo? Por isso, sofrereis o quê? Juízo muito mais severo. É boa essa palavra? Quer fazer isso? Vai sofrer juízo o quê? Muito mais severo. Então, o Senhor nos mostra, né? Isso aqui, que essa ganância desses líderes vai matá-los. Agora abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses. Então, depois de Mateus, no capítulo número 2, veja uma postura diferente, que imita a postura de Cristo. 1 Tessalonicenses 2, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 5, tá? 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 5. Abriram? Posso ler? Olha o que diz, ó. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Verso 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Agora lê o verso 5 todos juntos. A verdade... Nem Deus diz. Bajulação e ganância, duas coisas que não se pode ver em um líder. Ai de vós, gananciosos. Mas o Senhor Jesus Cristo profere o terceiro ai. O primeiro, quando ele se torna o quê? Empecilho para aqueles que querem entrar no reino. Não deixa entrar e nem entra. O segundo, quando eles demonstram o quê? Ganância. E se aproveitam da fragilidade das pessoas para explorar. Terceiro, veja comigo o verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Para você entender esse verso aqui direito, você tem que entender que os fariseus e escribas se constituíam um partido religioso.
ok? Como um partido político mesmo, só que era religioso. Então você tinha os saduceus, você tinha os fariseus, ok? Era um partido político. Há um autor, Merrill Tenney, que explica isso bem direitinho. Não vou entrar nesses métodos, mas é importante que você saiba disso. Trata-se de um partido. Então, a ideia aqui é a seguinte: esses escribas e fariseus, o que é que ele fazia? Ele se esforçava sobremaneira para ir atrás, para fazer um prosélito. O que seria um prosélito? Um sócio do partido. Interessante, né? Mas espera aí, irmãos, onde é que está o erro disso? Vou lhe dizer. Primeiro, Deus nunca mandou fazer partido. Isso aí está na esfera política. O reino de Deus não tem partido não, meu filho. Nenhum. Me mostra um na Bíblia aí. Quando tentaram fazer isso, Deus inspiradamente usou o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes em Corinto. Vou abrir para mostrar a você. 1 Coríntios capítulo 1. Abrir aí? 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 10. Vou ler a partir daí. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós o quê? Divisões. Começa por aí, a primeira palavra que ele usa. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Unidade. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, agora olha os partidos que tinha em Corinto, viu? Partidarismo, que é um pecado da carne. Eu não estou dizendo que partido político é pecado não, viu, irmãos? Aí a esfera política é outra coisa. Estou dizendo que partidarismo dentro da igreja, partido da igreja não existe. Mas lá tinha. Tinha o partido de Paulo. Eu sou de Paulo. Tinha um partido de Apolo, eu de Apolo. Tinha um partido de Cefas. E olha, pasmem, tinha até o partido de Cristo. Está aí, está ou não está aí? Aí ele diz, ó. Acaso Cristo está dividido? O reino de Deus não é um só, irmãos. Nós não somos membros do mesmo corpo, temos a mesma cabeça. Vamos todos para o mesmo lugar. Temos todos o mesmo Pai, uma só fé, um só batismo, um só Deus. É uma Bíblia só. Aí ele diz: foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Aí Paulo diz assim: dou graça a Deus, graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Eu não quero partido para mim. Mas o que é que esses fariseus e escribas faziam, irmãos? Eles viajavam, subia a montanha, descia a montanha, atravessava rio, mares, para fazer o quê? Um partidário, que aqui a Bíblia chama de quê? Prosélito. Agora, para ensinar o quê? As coisas próprias do partido, e não do reino. Então eles faziam discípulos para o partido, não para Cristo. Por isso que a expressão final é: vocês, olha, uma vez feito, tornai-o filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Sabe por quê? Porque aquele que era o partidário aperfeiçoava ainda mais, ia mais profundo, piorava mais. Ai de vós, que ao invés de fazer discípulos de Cristo, está levantando bandeira dentro da igreja. Isso é um mau líder. O líder verdadeiro, segundo Deus, traz unidade para a igreja, ele não quebra a igreja. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Aí chega a época de política, e você quer que eu tome meu partido. Eu vou tomar. O do alto. Você quer vir comigo? Quer vir? Bora. Vamos seguir a Cristo. E aí você vai ver a realidade de cada um deles. Pois a adoção deles
pode se constituir na sua vida uma idolatria, e não importa qual você escolha. Nós somos discípulos de quem? De Jesus. Essa é a nossa identidade. Entenderam? Ai de vós, porque rodeia o mar e a terra para fazer um prosélito, mas quando faz, deixa ele pior do que você. Aí vem a quarta e a última, hoje. Por favor, veja comigo o verso 16. A partir daí, por que eles são condenáveis? Porque eles são guias cegos. Guiando o quê? Outros cegos. E o ponto específico aqui dessa porção é exatamente a questão do juramento. Lembra que quando Cristo Jesus ensinou no Sermão do Monte, ele falou sobre o juramento, tá? Não jureis, ele diz. Aqui eles estão fazendo isso. Mas olha só que inversão de valores. Vamos ler para você entender. Verso 16. Ai de vós, guias cegos. Então, por que eu não devo seguir? Porque eles são o quê? Espiritualmente cegos. Que dizeis? Note bem que a expressão dizeis está no verso 16 e está também no verso 18. Então, eu tenho que estar atento ao que eles vão dizer. Que não é certo, mas eles vão dizer. Dizeis, primeiro, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo quê? Então o pessoal levava o ouro e colocava no santuário, dizendo, se você jurar pelo santuário, não é nada não, você tem que jurar pelo ouro. Onde é que estavam os olhos dele? No santuário ou no ouro? No ouro, eles eram gananciosos. Então você tem que jurar pelo ouro, o santuário não tem problema nenhum. Aí Cristo diz, insensatos e cegos, pois qual é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Qual é a resposta? Ele dá a resposta? Não dá não, mas o maior é o santuário. O ouro nada é. Vamos lá, verso 18. Dizeis, segunda coisa que eles dizem, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo quê? Mais uma vez, o olho dele está no altar ou está na oferta? Está no altar ou está na oferta? E qual é mais importante para eles? A oferta. E não o altar que santifica a oferta. Agora vamos. Cegos, verso 19. Mais uma vez, Cristo chama de cego. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, vai perguntar, pastor, depois você tem a resposta e não quer, né? Mas no caso aqui, meu filho, não é a oferta, é o altar. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele o quê? Então, a questão do juramento é sobre o que é maior, não sobre o que é o quê? Menor. Mas o que é que eles fizeram? Eles o quê? Inverteram. Porque para eles era de maior valor o ouro e a oferta do que o altar. Em outras palavras, sabe o que está sendo dito? É mais importante essas coisas do que Deus. Entenderam? Por isso que ele jura por isso aqui. Porque os olhos deles estavam ali, e não em Deus. Aí ele prossegue. E quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. Quem é que habita no santuário? Deus. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Quem está sentado no trono? O Senhor. Então, a cegueira espiritual desses homens fez com que eles compreendessem o quê? Que mais importantes são as coisas materiais desse mundo do que o próprio Deus que está sobre eles todos, inclusive sobre o altar e que santifica o altar. Sabe o que isso revelava? Cegueira espiritual. Vou dar um exemplo aqui, talvez isso lhe ajude a materializar.
Uma pessoa chega para você de uma viagem, ok? Vou usar o exemplo do copo. Você faz aquela viagem e diz assim: estive em tal lugar, e o quê? Lembrei-me de você. Já viu esses mimos que trazem lá? Aí você vai lá em João Pessoa, traz uma jangada como um chaveirinho, né? Traz um boné. Aí você faz uma viagem dessa e volta, aí diz para a pessoa: trouxe um presente para você. Aí a pessoa: eita, um presente. Ela já vai esperar o quê? E dependendo do lugar que você for, se você foi lá para as Serras Gaúchas, você vai esperar receber uma bota de couro, um casaco de couro, não é? Chocolate não, né? Chocolate você tem aqui, não é isso? Aí a pessoa faz esse floreado dizendo que trouxe um presente para você, aí vai e lhe entrega o presente. Quando lhe entrega, ela entrega uma caixinha de chocolate bem pequenininha, tamanho disso aqui para você. Aí você faz aquela: oh, que bom. Quando você fez isso, o que você demonstrou que era mais importante? A pessoa viajou, lá naquele lugar, ela lembrou de você. Trouxe uma lembrança para você, com expressão de carinho, mas a sua expectativa era por algo que maior. Mas não tem nada maior do que o carinho dela em lembrar de você. Esses homens avarentos, hipócritas, cegos, não entenderam que maior é Deus do que qualquer oferta. Agora me diga, como é que homens como esse podem guiar pessoas ao céu? Se eles mesmos estão preocupados em ajuntar tesouros na terra e não onde? No céu. Como que eles vão guiar? Sabe como é que vão ser os discípulos dele, os prosélitos? Igualmente avarentos e piores, porque vão querer passar rasteira no mestre. Cristo diz: ai de vocês, porque vocês são cegos e estão guiando o quê? Outros cegos. Quero finalizar dizendo o seguinte: primeira coisa, meu filho, cuidado com quem você está seguindo. Nós vivemos a cultura do seguidor, né? Todo mundo segue. Quem não segue um dia vai seguir, né? É porque nós fomos criados para imitar, então essa ideia de seguir caiu bem na nossa constituição. Então cuidado com quem você segue espiritualmente. Aqui eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. A internet está cheia, repleta de quê, meus filhos? De gente para você seguir. Às vezes eu converso com as pessoas: pastor, fulano de tal pregou isso e tal. Eu disse: meu filho, eu não sei nem quem é. Aí eu anoto ali, eu gravo, tento gravar. Depois eu entro na internet para ver, para ouvir o que está dizendo. Eu disse: meu Deus do céu, essa pessoa está ouvindo essa lástima. E ela ouve com frequência. O pastor dela acorda todo dia 5 horas, 5h30, lê o texto bíblico, prepara a mensagem, manda para ela não ouve. Pastor, o senhor está falando mal? Eu não estou falando mal não, meu filho. Eu estou falando que você está seguindo uma pessoa que você não conhece. Você convive com ela. Mas você quer ser seguidor. Então, por favor, depois que você ouviu aqui de Jesus, cuidado com quem você vai seguir. Para que você não esteja abraçando quem você não deveria abraçar. Para que você não esteja seguindo quem você não deveria seguir. Cuidado. Muito cuidado. Eu fico pensando sobre isso, meus filhos, e considerando o seguinte: você tem um filho, você quer que ele ande com quem? Você cita até o texto bíblico: meu filho, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Você diz para ele, não diz isso para ele, mas você faz isso.
Então siga Jesus. Siga a Jesus, leia a Bíblia, medite, siga a Jesus. Siga a Jesus. Siga aqueles que imitam a Jesus. Cuidado com isso. Segunda coisa, você consegue ver como é triste a condição de um falso pastor? Irmãos, essa é uma palavra de juízo contra falsos pastores. Deus nos livre. E aqui eu me refiro a nós, presbíteros, que são pastores do rebanho. Deus nos livre de sermos falsos pastores, de querermos colocar sobre nós essa alcunha, quando na verdade não somos chamados para isso, quando não formos, chamados para isso. Você não sabe o tamanho do problema que você está entrando, se você quiser ser um pastor que Deus não ordenou você a ser. Ai de você, 8 vezes ai de você. Você vai sofrer, por também ter feito pessoas sofrerem. Isso é grave, gravíssimo. Que Deus nos livre de sermos falsos pastores. Deus nos livre. Mas por fim, sabe uma das coisas que mais me alegrou quando eu li esse texto, mesmo sendo um texto tão grave, é saber que eu e você temos um bom pastor, que é Jesus Cristo. Não é bom? Mesmo a gente no meio de um risco tão grande, não é? A nossa fragilidade, às vezes o nosso desejo desenfreado, a gente se abraça quem não deveria abraçar, encontra pessoas pelo caminho que vão se aproveitar disso, mas em meio a tudo isso, eu tenho a certeza, e você deve ter também, que nós temos um bom pastor, Jesus Cristo, que dá a sua vida por nós. Ele fez isso, para que nós sejamos salvos, e possamos olhar firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos um guia perfeito, Jesus Cristo. É o seu guia? Eu espero que seja, porque não tem nenhum melhor do que Ele. Jesus Cristo, aquele sobre quem veio a maldição que não lhe era devida, para que nele fôssemos salvos e guiados com segurança ao seu reino. Jesus, o amado da nossa alma. Entenderam? Que nessa semana você possa sair atento, mas certo de que o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, cuidará de você. Que Deus te abençoe. Amém.